nome é Andréa Schaefer e essa é mais uma aula de Sociologia. E a aula de hoje é uma sugestão do nosso querido amigo do Maranhão, o Joel Alves, que dando uma olhada no programa lá do site, para isso tu tem que entrar lá no site ou ir lá dar uma olhada nas aulas, percebeu que talvez alguns pontos, né, das federais da sua região não estivessem abraçados ali no nosso programa. Mandou as sugestões, estou fazendo, faz tu também. Vai lá, assina o canal, dá uma olhada nas aulas, dá uma olhada no programa das tuas federais, dá uma olhada no Enem, em seguida nós vamos começar com exercícios. Pô, isso aqui, tu até falou uma batido, dava para melhorar. Não, né? Manda, que só o que a aula D quer é o teu sucesso. Não te esquece disso? Então, a aulinha hoje, solicitação do nosso amigo Joel do Maranhão, democracia e cidadania. Democracia é um conceito que nasce lá na antiga Grécia, né? Inclusive o significado demo é povo, crácia, governo. Então, um governo para o povo. Lembrando sempre que essa democracia surgida na Grécia, ela era limitada. Alguns podiam participar, outros não. Então ela vem, né, esse conceito veio sendo aprimorado até chegar à Idade Moderna, com democracia, então, sendo um conceito de participação do povo na organização política, levando-se em conta que essa sociedade, ao organizar-se, a sociedade humana ao organizar-se e a crescer, chegou à conclusão, né, logo depois do fim do absolutismo, que sim, teria que haver sempre uma forma de comando, de organização, e essa organização é através da política, né? Organiza-se o Estado, e o Estado, então, vai dar conta, né, dessa organização política, que nada mais deveria ser, democraticamente falando, que a tua atuação junto ao governo da tua sociedade, certo? Abraham Lincoln, que foi presidente dos Estados Unidos da América, tinha uma frase que é famosa que dizia, né, que a democracia é a ação, né, é a legitimização, né, do Estado e do governo, do povo, para o povo e pelo povo, né? Então, se não pudesse ser assim, não existiria. O conceito de democracia está falho. A democracia, então, ela pode ser direta, quando o povo decide através de plebiscitos e de ações sociais, sem nenhuma interlocução, sem nenhuma representação, né? Poucos lugares ainda fazem isso, mas no nosso princípio era assim, chama todo mundo lá na pracinha e vamos decidir determinado assunto. Então não há representação política. Alguns países no mundo ainda conseguem fazer isso, pequenininhos, que ainda há essa possibilidade, né? Mas de um modo geral, então, nós existimos através, então, da democracia indireta, que é através do voto, da representação pelo voto. Elegemos alguém que teoricamente, tecnicamente, ou de acordo com as nossas esperanças, vai nos dar voz lá na Câmara de Vereadores, na Câmara de Deputados Estaduais, na Câmara de Deputados Federais ou no Senado. Essas pessoas vão nos representar. Democracia indireta é essa. Dentro da democracia representativa, né, o voto é obrigatório, e esse é o caso do Brasil. Nós somos obrigados a votar, né? E mesmo o voto sendo aberto, né, a partir dos 16 anos e até os 80, a partir dos 70 tu não é mais obrigado, é optativo, é opcional tu ir lá votar, e antes dos 18, entre os 16 e os 18 também, tu vota se tu queres, tu já pode fazer teu título. Agora não vamos nos mixar, né, gente? Se a coisa não tá fácil do jeito que tá, foi porque nós nos permitimos deixar assim. Então vamos lá, estudar muito, te qualificar para poder intervir. E se a nossa intervenção direta ainda é o voto, presta atenção, criatura, vai lá e analisa, vai lá e dá uma olhada. Tem um site do Ficha Limpa, estabelece teus critérios, assiste muita aulinha daqui, muita aula boa para saber como é que a banda podia tocar. Te inteira dos teus direitos, te inteira, ou não é democracia. Não adianta dizer é um regime democrático, porque para ser um regime democrático, cada cidadão precisa exercer os seus direitos, sabedor muito bem de quais são os seus deveres. Os deveres, o patrão e o Estado tratam de te deixar eles bem claros todos os dias. E os teus direitos? Ficou sem tempo de dar uma olhada? Não, agora tu não tem tempo para mais nada que não seja te qualificar, criatura. E enquanto tu te qualifica para uma prova exclusiva, aproveita e te transforma num ser humano melhor. O aula D é tudo ou não é, hein? Oxe! Democracia representativa, então, que é o que acontece no Brasil, né? Ela precisa. Nós somos obrigados a votar.
Mas aqui o nosso texto, né, o texto brasileiro que define democracia, diz que a democracia precisa andar junto com o povo, que é um óbvio. Se o povo não estiver lá, essa democracia é uma falácia, que na filosofia é uma mentira filosófica e na sociologia é uma mentira social. Se o povo não souber o que é ser cidadão, vamos ver agora, não vai exercer essa democracia. Mas se a democracia fosse como deveria ser, né, uma ação conjunta com o povo, um casamento inequívoco, nós teríamos então a liberdade. Liberdade de existir, liberdade de entendimento das nossas situações, nós teríamos liberdade de ter uma escola de qualidade que nos oportunizasse uma consciência crítica, uma educação política. Isso só vai acontecer em lugares em que quem governa quer exatamente a justiça social, que é o bem do povo. Já entendeu que quanto mais educado, menos se gasta em saúde, menos se gasta em segurança, menos se gasta em educação. Se a gente investe em educação, essas coisas todas, elas não vão mais pesar. De onde é que vem a violência? Da exclusão social. Ah, não, eu conheço um cara que quis virar bandido. Tem certeza? Jura? Tu te imagina acordando amanhã de manhã e resolvendo que tu vai ralar com a tua vida? Tu consegue pensar nisso? Então vamos parar com esse pensamento simplista, que isso é a armadilha do poder que existe hoje. Aí a gente julga o outro, não se junta e nem trabalha todo mundo. Quando a gente escuta coisas do tipo, o que nos resta fazer é isso, algo falhou ali no meio. Como só nos restou apagar um incêndio, não deu para ver a fagulha começando lá atrás, é uma analogia sobre o nosso estado de coisas hoje. Vivemos hoje um estado mínimo no Brasil. O que é o estado mínimo? Esse conceito volta depois em outra aula. O que é o estado mínimo? É quando não há garantias nenhuma para este povo de coexistência igualitária e justa. Humanidade. Vivemos assim hoje, pela ausência do nosso entendimento do que seja participação social. Somos nós, precisa entender isso aí. Cidadania. Que para existir a democracia precisa existir o cidadão, né? Não tem outro jeito. É um termo que surge no latim, civitatem, né? Que seria a atuação da vida em sociedade. Cidadania seria a decodificação dessa atuação da vida. Quem é que atua na sociedade? O povo. Então, a atuação do povo na sociedade. Tem a ver com direitos e deveres. Direitos, como eu digo, a gente tem que procurar. Ninguém sai por aí dizendo, não vou te cobrar esse preço porque o Código de Defesa do Consumidor, que tu não conhece. Lei Maria da Penha, que não é só para mulher. Quem é que conhece? Porque nós temos uma legislação que é uma poesia. A Constituição de 1988, apesar de ter sido escrita em plena ditadura militar, foi feita de tal forma, com a noção de que ninguém tomaria atento dela, que ninguém ia se apropriar, que ela é maravilhosa. Tem avanços ali para ser feito, que foram feitos naquela época, que é impressionante. Alguém conhece? Vou falar de novo, 5º e 6º artigo, dá uma olhada lá, isso para ser tema de redação não está precisando muito. Lembrando sempre que a sociologia engorda os teus argumentos, colocando eles com consistência, não te esquece disso. Então, esses deveres, esses direitos têm a ver diretamente com a participação social e política. Se tu sabe dos teus direitos, tu não vai deixar qualquer um para a televisão dizer que agora a CLT não existe mais. Acabou o 13º. E a gente volta para trabalhar. Alguns professores em alguns estados, professores da escola pública recebendo parcelado e trabalhando. O que está faltando aí no meio? Está faltando educação política de qualidade. Essa democracia representativa que nós temos no Brasil está de acordo com uma república federativa, onde os 3 poderes eles são totalmente autônomos. O judiciário, o legislativo e o executivo eles não se cruzam. Cada um trabalha independente. Dizem alguns analistas sociais que isso é um perigo para a democracia. Na minha opinião, já me referi a isso em outras aulas, o parlamentarismo ainda é, dentro da República, a maneira mais democrática de organização social. Opinião minha, bem pessoal, certo? Conceitos que caminham juntos, com democracia e com cidadania. A cidadania, de novo, esse cidadão, para existir a democracia, tem que existir um cidadão. Cidadão não é aquele que nasce numa cidade, é o cara que exerce os seus direitos e conhece os seus deveres. Vou repetir isso também.
esse camarada que existe dentro dessa democracia, ele precisa saber que o reconhecimento dos seus direitos, reconhecimento é coisa de fora. Eu conheço, eu apreendo os meus direitos e o reconhecimento é algo que o Estado vai ter que fazer, que o patrão vai ter que fazer, que o meu professor vai ter que fazer. Eu tenho um Estatuto da Criança e da Juventude, eu conheço ele. Esses detalhes, esses pequenos detalhes montam esse quebra-cabeça que para nós ainda é um pouco confuso. Esse Estado de Direito que nos dá a noção de democracia só existe se tu fores um cidadão. Não basta nascer no teu Estado, tu tem que exercer essa cidadania. Isso é um exercício, exercer de exercitar. Esse exercício de saber-se uma parte importante, determinante dentro do que vai acontecer no teu país, ele promove a tua emancipação. Tu viras um protagonista, tu deixa de ser um assistente. Eu não fico assistindo pela televisão os desmandos ou destinos ou as esperanças do meu país. Eu vou lá e faço a minha parte. Dentro da democracia representativa, a arma mais poderosa ainda é o voto. Mas lembrando sempre que nesse país nós ainda temos o direito a plebiscitos e as moções populares, aquelas ações populares, os famosos abaixo-assinados. Temos que prestar atenção em cada um desses detalhes. O que nos falta então, né? Uma educação para a cidadania, né? Uma educação política, uma educação pública de qualidade que nos catapulte a ideia de que precisamos participar. Cidadania seria então, num conceito social quase poético, né? Uma coragem que a gente precisa ter para compartilhar as nossas ideias sem medo de precisar voltar atrás. Hoje eu acredito nisso. Peraí, dei mais uma lida, fui lá atrás, dei uma correria. Opa, amanhã de manhã eu já acreditei. Isso é o quê? A criatura não tem ideia própria. Não, essa criatura é tão sensacional que ela já sabe que a vida é feita de ir até lá, volta para trás, recolhe o que ficou e te refaz. Construção, desconstrução, reconstrução. É por isso que a gente é um ser humano. Essa é a nossa diferença entre as outras espécies animais. Nós podemos sim dar uns passinhos lá para trás, dar uma olhada para o ambiente, voltar a intervir. Isso te emancipa, te faz protagonista da tua história. Tu deixa de ser um mero objeto de catação de voto. Te liga. A ausência do conceito de cidadania gera dois problemas sociais que hoje, sem sombra de dúvidas, a ideia só não é minha, é de muitos estudiosos da sociedade, é um câncer hoje, que é a apatia social. Não adianta nada, tanto faz se eu vou votar, se eu não vou, a multa até é pequena, tô cansado, trabalho 200 horas, E o pior de tudo, o analfabetismo político. Política é coisa para político. Eu mesma vou votar num amigo lá da minha família. Quem é o amigo? Quem é que ele é? O que é que ele está fazendo? Então, eu encerro, termino essa aula, que vai voltar muitas vezes ainda, solicitando a cada um dos senhores, que junto com esse estudo vigoroso e fantástico que precisa ser feito, para que a gente alce, consiga lá os nossos postos, nós somos trabalhadores e filhos de trabalhadores, nós precisamos ir para as universidades públicas, nós precisamos mostrar no Enem que nós podemos. Junto com isso, paralelo com isso, utilizem todas essas nossas aulas para qualificarem-se enquanto cidadãos. Porque quando estiverem dentro das universidades estaduais e federais, será muito necessário que os senhores saibam de onde vieram, por que as coisas acontecem aqui e possam intervir no futuro próximo. Gostou? Achou interessante? Qualquer notícia, qualquer crítica, tudo é bem-vindo, a gente está aqui para os senhores. Entra lá, assina nosso canal e receba essas e outras aulas no conforto do seu e-mail. Presta atenção, criatura. A gente volta em seguida. Valeu!